Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos continuar com a parte de isomeria, certo? Mais especificamente, a terceira parte do assunto, que são os isômeros ópticos, certo? Mas, afinal de contas, o que vem a ser os isômeros ópticos, certo? Vamos defini-los, né, de cara já. Bom, os isômeros ópticos, eles são compostos que apresentam fórmula estrutural plana iguais, ou seja, eles têm a mesma fórmula estrutural plana e diferentes fórmulas espaciais, porém apresentam atividade óptica, certo? Aqui nós temos três informações que eu acabei grifando e gostaria que nós saíssemos dessa aula sabendo o que é que significa cada uma delas, tá? A primeira informação, ela diz que eles apresentam a mesma fórmula estrutural plana. O que é que isso significa, afinal? Quer dizer que se nós desenhássemos as estruturas de duas ou mais moléculas em um plano, ou seja, se nós desenhássemos essas estruturas em uma folha, ou desenhássemos essas estruturas em uma lousa, isso quer dizer que, ao desenharmos tais moléculas, elas apresentariam a mesma ordem de conectividade entre os átomos, entre as moléculas. Ou seja, teriam exatamente a mesma fórmula estrutural, o mesmo desenho. Isso, obviamente, levando em conta o plano bidimensional, né? Como nas folhas e nas lousas. Porém, essas estruturas têm diferentes fórmulas espaciais. Pessoal, as fórmulas espaciais, diferentemente das fórmulas planas, elas são fórmulas em três dimensões, certo? Então, o que é que acontece? Essas moléculas elas têm a mesma fórmula quando você desenha num quadro ou numa folha, mas quando você traz as moléculas para um plano tridimensional, elas vão ter disposições espaciais diferentes, ou seja, os átomos vão estar em posições diferentes no espaço tridimensional. Por isso que elas têm diferentes fórmulas espaciais. Então, os isômeros ópticos eles têm a mesma fórmula estrutural no plano, apresentam disposições diferentes dos átomos no espaço, mas, além disso, eles têm uma característica especial. Eles podem ter como propriedade a atividade óptica. Aí vocês se perguntam, né? Mas, professor, o que significa atividade óptica? Pois bem, a atividade óptica, ela diz respeito à propriedade que a molécula ou uma estrutura tem de desviar um plano de luz polarizado, certo? O exemplo que eu vou trazer a seguir, ele vai facilitar um pouco esse nosso entendimento. Imagina que nós temos uma fonte de luz, né? Nesse caso aqui representado por uma vela, certo? A luz, como nós sabemos lá da física, ela tem como característica a propagação de ondas eletromagnéticas. E essas ondas, como vocês podem ver no desenho aqui abaixo, elas se propagam em infinitos planos, certo? Só que o que é que acontece? Essa luz que se propaga em infinitos planos, ela passa nesse experimento por um polarizador. Um polarizador, ele polariza a luz, ou seja, ele seleciona um dos planos, certo? E ao selecionar um dos planos, a gente percebe que algumas dessas moléculas elas têm a capacidade de desviar esse plano, certo? E aí, dependendo de como a molécula desvia esse plano, nós podemos classificá-las, inclusive, certo? Elas podem, quando esse plano de luz é incidido sobre elas, desviar essa luz para a direita ou desviar essa luz para a esquerda. Quando a molécula desvia essa luz polarizada para a direita, ela
nós chamamos ela de dextrógira, ou seja, uma molécula que desvia um plano de luz polarizado para o seu lado direito, ela é classificada como sendo dextrógira. E aí nós representamos a sua nomenclatura com D de dextrógira, ou o sinal de mais, um sinal positivo, certo? Então, as moléculas têm a capacidade de desviar essa luz para um lado, certo? Tem. Mas também tem a capacidade de desviar essa luz para um outro lado, que seria, no caso, desviar a luz também para o lado esquerdo. E quando a molécula desvia a luz polarizada para a esquerda, ela é classificada como sendo levrógira. E aí, essa molécula classificada como levrógira, ela pode agora ser representada pela letra L de levrógira ou um sinal negativo, certo? Nós podemos representar essas moléculas que desviam o plano de luz polarizado para a direita e para a esquerda pelas iniciais D de dextrógena, L de levrógena, ou simplesmente pelos sinais positivo e negativo. Tudo certo? Então, os isômeros óticos, essas moléculas, elas têm essa capacidade, certo? De quando são incendidos sobre elas um plano de luz polarizado, elas podem desviar esse plano de luz para a direita ou desviar esse plano de luz para o lado esquerdo, certo? E aí, quando essas moléculas desviam esse plano, seja para um lado ou para o outro, são moléculas que têm atividade óptica. Tudo bem? E aí, ainda no aspecto da atividade óptica, alguns estudos já relacionam essa atividade óptica, inclusive, com a questão de uma certa assimetria nas moléculas e nas cadeias carbônicas, certo? Eu trouxe uma analogia aqui para vocês das mãos, certo? Vocês podem até fazer esse experimento em casa. Se vocês colocarem, por exemplo, a mão direita embaixo e colocar a mão esquerda em cima, vocês vão ver que as imagens elas não vão se sobrepor de cara. Por que elas não vão se sobrepor? Porque as nossas mãos elas são assimétricas, certo? Se elas fossem simétricas, a gente colocaria uma mão por cima da outra e elas iriam se sobrepor perfeitamente. Ou seja, o polegar estaria por cima do polegar, o indicador por cima do indicador e vice-versa. Isso não ocorre. Não ocorre porque existe uma assimetria entre as nossas mãos. Agora, vocês façam o seguinte experimento. Vocês coloquem a mão de vocês de frente para um espelho. Coloquem. Peguem essa imagem que está de frente do espelho e coloquem a outra mão. Vocês vão ver agora que as imagens vão se sobrepor. Se você colocar a mão direita de frente para o espelho, o reflexo da mão direita de frente para o espelho, ele se sobrepõe perfeitamente com a mão esquerda. Sabe o que isso significa? Que esses objetos, embora assimétricos, eles apresentam agora uma imagem especular. O que é a imagem especular? É quando esses objetos são colocados de frente a um espelho e mesmo colocados de frente a um espelho, as suas imagens agora vão se sobrepor uma sobre a outra. Tudo bem? E aí, trabalhando nessa perspectiva de imagem especular, e voltando à questão dos destrógenos e dos levrógenos, nós podemos classificar essas moléculas que têm essa característica, certo? E para tal, elas são classificadas ou denominadas como sendo agora os enantiômeros, pares de moléculas, sendo uma destrógena e uma levrógena. Ou seja, se você tem dois isômeros, um desvia a luz polarizada para a direita, o outro desvia a luz polarizada para a esquerda. Eles são enantiômeros, certo?
Por quê? Porque são pares de moléculas que apresentam, como a gente viu lá atrás, conectividade igual, mas que apresentam estruturas em 3 dimensões diferentes e que apresentam atividades ópticas diferentes. Então, se tiver esses 3 pré-requisitos, nós estaremos lidando com moléculas sendo classificadas agora como sendo os enantiômeros. Tudo bem? Ainda na questão da assimetria, nós podemos verificá-la com mais facilidade, olhando agora não só para objetos, mas para as próprias estruturas dos carbonos em si, certo? E aí a gente tem que olhar para as estruturas dos carbonos, tá legal? Porque existem carbonos, por exemplo, que nós agora vamos classificá-los como sendo assimétricos ou centroquirais, de quiralidade. O que seria, professor, um carbono assimétrico? Tá aqui, bem facinho para identificar. Um carbono assimétrico é aquele que vai possuir 4 ligantes diferentes. Olhem para a estrutura e vejam, um carbono que tiver 4 ligantes diferentes, ele vai ser classificado como quiral ou centroquiral, certo? São os carbonos assimétricos. Legal? Observem essas duas estruturas. Cada estrutura tem 4 átomos de carbono. Nesse daqui você tem, por exemplo, um carbono ligado a 3 átomos de hidrogênio. Então não pode ser assimétrico. Por quê? Porque tem que ter os 4 ligantes diferentes. Esse daqui também não pode ser assimétrico, porque está ligado a 2 átomos de hidrogênio. E o carbono assimétrico é esse daqui que nós destacamos, certo? Por quê? Está ligado a um hidrogênio, a uma hidroxila, a uma cadeia de CH3CH2 e a um CH3. Ou seja, agora esse átomo de carbono ele possui 4 ligantes diferentes. O átomo de carbono que possui 4 ligantes diferentes, ele será um carbono assimétrico ou um carbono quiral, certo? O mesmo fenômeno a gente pode observar na estrutura ao lado, tá? Carbono também ligado a 4 ligantes diferentes. Se vocês observarem, eu coloquei aqui um asterisco em cima desse carbono quiral, certo? Esse asterisco aqui não está de graça aí não, tá? É assim que a gente representa os carbonos quirais, certo? Colocando um asterisco em cima deles, certo? Aqui, além disso, a gente ainda pode determinar uma outra coisa, né? O tipo de carbono que a gente tem aqui. Mas aí é uma cena mais lá para frente, tá? E aqui a observação. Nós costumamos marcar o carbono assimétrico através do uso de um asterisco. Vocês podem ver o asterisco em cima do carbono, que apresenta 4 ligantes diferentes. É assim que a gente identifica um carbono assimétrico. 4 ligantes completamente diferentes. Tranquilo? Pois bem, nós vimos até então que nós podemos ter os isômeros que desviam a luz para a direita e que desviam a luz para a esquerda, né? Destrógeno e levrógeno. Pois bem, esses isômeros eles podem estar misturados em um composto, certo? Você pode ter um composto que está a mistura do isômero que desvia a luz para a esquerda mais o isômero que desvia a luz para a direita. Dependendo da quantidade de cada isômero que nós tivermos nessa mistura, nós podemos classificá-la, certo? Eu trouxe para vocês aqui o conceito de mistura racêmica. Na mistura racêmica, nós temos a mistura em partes iguais de 2 isômeros ópticos que não possuem atividade óptica. Na verdade, o que é que quer dizer isso? Quer dizer que agora eu tenho as mesmas quantidades do isômero levrógeno, ou seja, do isômero que desvia a luz para a esquerda, e do isômero destrógeno, que é o isômero que desvia a luz para a direita. Ou seja, os dois isômeros agora estão exatamente em quantidades iguais, nos mesmos percentuais. E aí,
por eles estarem nas mesmas quantidades, é como se o fato de desviar a luz polarizada para a esquerda e o outro desviar a luz para a direita agora, é como se essas atividades elas se cancelassem. Por quê? Porque eles estão nas mesmas quantidades. Então, na mistura racêmica, nós temos aqui essa característica de que a mistura não possui atividade ótica. Mas isso só vale se somente se os isômeros de estrógeno e levrógeno estiverem em quantidades iguais. Tá? Se estiverem em quantidades diferentes, primeiro que nós não teremos a mistura racêmica e segundo que a mistura aí sim terá atividade ótica. Tá? Então, recapitulando, mistura racêmica, nós temos misturas em partes iguais dos isômeros. E por estar em partes iguais, a mistura agora não terá atividade óptica. Tranquilo? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. De novo, do S-butanol e do R-butanol. R e S são formas da gente determinar a questão da isomeria óptica em 3 dimensões, certo? Eu vou ensinar agora para vocês como é que faz isso. Carbono assimétrico está aqui identificado, né, pelo asterisco. Então vamos olhar os 4 ligantes. A gente agora vai determinar as prioridades. Como é que faz isso, professor? Vamos analisar os 4 ligantes e ver quem é que tem maior número de massa. É por ordem decrescente de número de massa, ou seja, vamos ver quem é que tem a maior massa primeiro. Aqui é carbono, aqui é carbono. Tem massa maior do que o hidrogênio. E aqui, oxigênio, que tem a massa maior de todos. Então, esse ligante aqui é o prioridade 1. Carbono e carbono têm massa maior do que hidrogênio. Então, estão na prioridade na frente do hidrogênio. Só que aqui nós temos CH3 só. E aqui um CH2 e CH3. Esse ligante tem massa maior. Prioridade 2. Esse daqui, por sua vez, prioridade 3, por ser carbono. E o hidrogênio, prioridade 4. Tá? E aí, agora a gente passa um semicírculo do 1 para o 2 e do 2 para o 3, certo? Dessa forma aqui, ó. Do 1 para o 2, do 2 para o 3 e do 3 para o 1. De novo, observem agora que esse círculo ele descreve uma trajetória no sentido horário. Vocês prestaram atenção? Ele tem o mesmo sentido do rodar do ponteiro de um relógio, no sentido horário. E é por isso que ele recebe o subscrito R, de rectus. Ele segue o sentido horário, tá? Então, toda vida que você passar um semicírculo do prioridade 1 para prioridade 2 e o prioridade 3, e eles descreverem uma trajetória horária, então esse isômero receberá o subscrito R. Tranquilo? Já do outro lado, sem perder muito tempo, já que os ligantes são os mesmos, a gente sabe que a hidroxila é a prioridade 1, CH3 CH2 é a prioridade 2, CH3 é a prioridade 3 e o hidrogênio 4. Fazendo o mesmo semicírculo agora, vocês irão perceber que a trajetória é diferente. Ela não é mais uma trajetória horária, como a gente viu. Essa trajetória diferente nós chamamos de trajetória anti-horária. E aí, numa trajetória anti-horária, nós classificamos agora como sendo o S, de sinister, que é do latim, certo? Então, se a conectividade do 1 para o 2, do 2 para o 3, seguir uma trajetória anti-horária, nós classificaremos esse isômero como sendo S, certo? Então, basta fazer esse exercício. Determinar quem é 1, quem é 2, quem é 3. E aí é por ordem de número de massa. Depois tentar conectá-los através de um círculo. Se a trajetória for horária, o R vem antes do nome. Se a trajetória for anti-horária, quem virá antes do nome será o subscrito S. Tranquilo? E aí, numa mistura racêmica,
essas duas estruturas apresentarão exatamente as mesmas quantidades. E é por isso que ela não possuirá atividade óptica. Tudo certo? Existem estruturas que apresentam, por exemplo, mais de um carbono simétrico, tá, pessoal? É porque até aqui, para facilitar o nosso entendimento, nós tratamos somente com estruturas que apresentam um carbono assimétrico, isto é, um carbono com 4 ligantes diferentes. Porém, tem estruturas que apresentam mais de um carbono assimétrico. E aí nós podemos, inclusive, determinar o número de isômeros ópticos baseados somente no número de carbonos assimétricos, certo? Como é que a gente faz isso? 2 elevado a n, onde n deve ser o número de isômeros ópticos, certo? E aí vamos lá, se uma fórmula possui n átomos de carbono assimétricos, logo ela poderá possuir 2n de isômeros ópticos, certo? Então, nosso cálculo aqui é determinar o número, vou colocar aqui o número, que é o n, de carbonos assimétricos. Quem vai determinar esse valor é o número de carbonos assimétricos. Por exemplo, lá nós tínhamos 2 isômeros, por quê? Porque nós só tínhamos um carbono assimétrico. Aí você faz o cálculo, né? 2 elevado a n. N sendo 1, então é 2 elevado a 1. Por isso que, quando nós temos só um isômero, quando nós temos só um carbono assimétrico, teremos apenas 2 isômeros ópticos. Tranquilo? E aí, com base nesses conhecimentos, uma das aplicações que a gente vê em isomeria óptica, né, que são as importâncias desse conteúdo, é ver a questão das interações entre substrato e enzima. Substrato nada mais é do que a própria molécula. E aí, essas diferenças de interação entre molécula e enzima, elas dependem da forma como as moléculas estão no espaço. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem bem direitinho aqui. Nós temos aqui duas moléculas com os mesmos ligantes, vocês podem perceber, só que esses ligantes eles estão distribuídos de maneira diferente no espaço. Então, o que é que acontece? Essa molécula aqui, que nós vamos chamar de A, e essa outra aqui nós chamaremos de molécula B. A molécula A, como vocês podem ver, ela apresenta uma interação molécula e enzima perfeita. Você vê que tem um encaixe perfeito entre a posição dos ligantes juntamente com a superfície da enzima, certo? Isso aqui é muito importante, sobretudo na indústria farmacêutica. Já o seu isômero, que é o B, você observa que quando chega nesse ponto aqui, ele não tem uma interação perfeita com a superfície enzimática. E essa interação imperfeita ela se deve ao fato de que B apresenta uma disposição no espaço diferente da molécula A, certo? Isso daqui é a chave para que, por exemplo, determinados isômeros tenham atividade farmacológica e outros isômeros não tenham atividade farmacológica, ou seja, outros isômeros que não fazem nada. Essa é a chave para que alguns isômeros causem problemas à nossa saúde e outros não causem. Como, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês da estrutura chamada talidomida. A talidomida era um fármaco que era bastante utilizado pela indústria, certo? Talidomida,
Só que o que é que aconteceu? Com o tempo, foi se percebendo que ela trazia bastantes reações adversas, sobretudo para as gestantes. E mais especificamente, como vocês estão vendo na imagem ao lado, esses problemas vinham para as crianças. As crianças tinham problemas de má formação congênita. Isso oriundo de um dos isômeros, somente o isômero S, esse que vocês estão vendo aqui ao lado, era o responsável por esses problemas aqui de má formação de crianças. Ou seja, você administrava talidomida, as pessoas tomavam a talidomida, né, para ter um efeito farmacológico, só que na verdade elas tinham um efeito adverso, que era justamente o da má formação nas crianças, certo? E aí é com a talidomida que nós vamos aqui agora praticar um pouco dos conhecimentos que a gente obteve na aula de hoje, certo? Essa questão aqui que eu vou tratar com vocês, ela é do Enem de 2014. A talidomida é um sedativo, certo? Leve, e foi muito utilizado no tratamento de náuseas, ou seja, as pessoas tinham náusea e administravam a talidomida. Era muito comum no início comuns no início da gravidez, ou seja, alguns gestantes relatavam questão de náusea, certo? E tomavam a talidomida para tratar a questão da náusea. Quando foi lançado, a talidomida era considerada seguro para o uso das grávidas, sendo administrada como uma mistura racêmica. Lembra da aula que é uma mistura racêmica? É quando nós temos quantidades iguais dos isômeros. Tá vendo? A gente tem quantidades dos enantiômeros R e S. E é em quantidades iguais, porque a mistura é racêmica. Tá? Entretanto, não se sabia na época que o enantiômero S, olha ele aí, leva a malformação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento natural dos braços e pernas do bebê. A pergunta é a seguinte: a malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros são dois pontos. Reagem entre si? Não, né, pessoal? Eles não reagem entre si. Por quê? Porque se eles reagissem entre si, nós não teríamos uma mistura. Uma mistura é quando nós temos, e ele próprio diz no enunciado, dois compostos. Se eles reagissem entre si, a gente não tinha dois enantiômeros, nós teríamos um só. Então eles não reagem entre si. Por quê? Porque você tem uma mistura de dois compostos. Se você não tivesse uma mistura, aí sim você teria um composto só. E se você tivesse um composto só, significaria que os enantiômeros teriam reagido. Mas isso não é o caso. Eles não reagem entre si, tá? Item correto. Eles não reagem entre si porque nós temos uma mistura. Os isômeros não podem ser separados. Falso. Esses isômeros, eles podem ser separados. Tanto é que já existem fármacos que são empregados apenas um dos isômeros, tá? Então, a coisa mais comum do mundo é separar isômeros. Existem técnicas de síntese que servem só para separar tais compostos. Não estão presentes em partes iguais. Falso, de novo, né, pessoal? Como eu expliquei para vocês, e a própria questão faz questão de ressaltar, nós temos aqui uma mistura racêmica. O que é uma mistura racêmica? É quando nós temos isômeros em partes iguais. Então, o item C também está incorreto. Item D, interagem de maneira distinta com o organismo. Perfeito. Foi o que nós vimos lá no nosso slide anterior. A questão da interação substrato-enzima, ou seja, a interação entre molécula e enzima. Aqui, mais especificamente, a interação molécula e organismo. Você tem uma má formação congênita, por quê? Porque a interação do enantiômero S, e ele faz questão de dizer que é o enantiômero S, a interação desse enantiômero com o organismo leva a má formação congênita.
Tá aqui, leva a malformação congênita, afetando o desenvolvimento dos braços e pernas. Então, o próprio enunciado diz que há uma interação diferenciada quando ele tira só o enantiômero S, tá? Quando ele coloca o enantiômero S como sendo o responsável pela malformação congênita, ele quer dizer de maneira implícita que esses enantiômeros interagem de maneira distinta. O item E diz que são estruturas com diferentes grupos funcionais. Não. Se fossem estruturas com diferentes grupos funcionais, nem isômeros ópticos eles seriam, tá? Eles seriam, no máximo, isômeros de função, que a gente viu lá na primeira aula, na isomeria plana. Tudo bem? E é com essa questão aqui do Enem que eu encerro a aula de hoje. Espero que vocês façam as questões dos formulários e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Tá? Obrigado pela atenção.